Você já parou para pensar o que Jesus estava fazendo antes da criação do mundo? Será que ele só entrou na história, na manjedoura? Ou será que havia um plano muito maior acontecendo antes mesmo do tempo existir? E se eu te dissesse que o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo já formava uma história perfeita de amor, propósito e salvação? Muito antes de Gênesis, capítulo 1, isso muda completamente a forma como a gente entende a Bíblia inteira. Se você é do tipo que curte ir mais fundo, conectar teologia com lógica e descobrir verdades que fortalecem a fé, fica comigo até o final desse vídeo. Porque hoje a gente vai atravessar o véu do tempo e mergulhar na eternidade passada, para descobrir que Jesus não apenas viu tudo começar, ele foi o autor do começo. E entender isso vai transformar a forma como você vê Deus, a salvação e até a sua própria história. A maioria das pessoas imagina que Jesus entrou na história quando nasceu em Belém. Mas será que isso é verdade? Será que a existência de Cristo começa no Natal? A verdade é que essa visão limitada compromete nossa compreensão de toda a Bíblia. A ideia de eternidade geralmente parece abstrata demais, como algo impossível de entender. Afinal, o que significa existir antes do tempo? Como conceber algo que não tem começo? Mas é exatamente aí que está a beleza dessa jornada. Porque ao entender que Jesus e o Pai já estavam em plena atividade antes de Gênesis, nossa fé deixa de ser uma construção frágil baseada em eventos históricos e passa a ser um alicerce inabalável enraizado na eternidade. O tempo não é o começo da história, é apenas o palco em que ela se desenrola. E por trás da cortina já existia um Deus plenamente consciente, amoroso e ativo. Pense assim: se a história do universo fosse um filme, o tempo seria apenas o rolo onde a história é exibida. Mas Deus é o roteirista, o diretor e o autor. Ele já conhecia cada detalhe antes da primeira cena. E nesse backstage eterno, Pai, Filho e Espírito Santo já estavam lá, em perfeita comunhão, em total unidade e propósito. Eles não estavam inativos, esperando a criação começar. Eles estavam amando, planejando e decidindo juntos os caminhos da salvação. Em João 17:24, Jesus diz: Pai, tu me amaste antes da fundação do mundo. Isso nos mostra algo profundo. A Trindade não vive em função do tempo. Ela vive fora dele. O amor entre o Pai e o Filho é eterno. Não teve começo, e foi desse amor eterno que nasceu o plano da criação e da salvação. Existe uma ideia errada muito comum entre os cristãos, a de que a cruz foi uma resposta de emergência ao pecado, como se Deus tivesse sido pego de surpresa com a desobediência de Adão e então precisasse correr atrás de uma solução. Mas a Bíblia deixa claro que não foi assim. Em Apocalipse 13:8, Jesus é chamado de o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o plano de redenção já existia antes do pecado. O sacrifício de Cristo não foi plano B, foi o plano A desde o princípio. Isso muda tudo, porque significa que Deus já sabia de tudo e mesmo assim decidiu criar. Ele já tinha escolhido amar você, mesmo conhecendo cada falha, cada erro, cada fraqueza. Antes de você nascer, já existia um caminho para te resgatar. Isso dá à sua fé um fundamento eterno, uma rocha que não pode ser abalada pelo tempo, pelas dúvidas ou pelas crises. Quando Provérbios 8 fala sobre a sabedoria que estava com Deus antes da criação, muitos estudiosos veem isso como uma representação poética de Cristo. O texto diz: desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. E continua dizendo que ela estava ao lado de Deus como um artífice, brincando diante dele todo o tempo.
Isso revela algo belo e profundo. Jesus não apenas existia, ele participava da criação ativamente. Ele era o arquiteto por trás do universo, o verbo pelo qual tudo foi feito. Em João 1:3, lemos: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E em Colossenses 1:16-17, Paulo reforça: nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, antes da manjedoura, Jesus já era o Criador. Imagine o seguinte: Deus, o Pai, traça os planos da criação. Jesus, o Filho, os executa com perfeição. E o Espírito Santo, como um sopro de vida, movimenta e sustenta tudo. A Trindade não é uma doutrina distante, é uma harmonia viva, pulsante e ativa. Cada pessoa com um papel único, mas em plena unidade. Nada aconteceu por acaso, nada pegou Deus de surpresa. O plano já estava completo antes mesmo do haja luz. E esse mesmo plano inclui você. Isso significa que sua existência tem um propósito eterno. Que você não é fruto do acaso, nem uma peça aleatória no universo. Você é parte de um plano desenhado na eternidade, por um Deus que já tinha decidido te amar, te buscar e te salvar, antes mesmo de você existir. Isso é poderoso demais para ser ignorado. Mas e como era essa realidade celestial antes da criação do mundo físico? Será que já havia anjos? Será que Lúcifer já existia antes de Gênesis? A Bíblia dá pistas de que o céu era um lugar ativo antes mesmo do tempo começar para nós. Em Ezequiel 28 e Isaías 14, encontramos descrições de um ser exaltado, cheio de sabedoria e beleza, que se rebelou contra Deus. A maioria dos estudiosos identifica esse ser como Lúcifer. Isso sugere que havia uma estrutura espiritual já operando antes da criação da Terra. Ou seja, enquanto Gênesis marca o começo do tempo para os seres humanos, a eternidade já tinha sua própria história celestial. E mesmo assim, Deus decidiu seguir com o plano. A queda de Lúcifer também não foi surpresa. O cordeiro já estava pronto. O plano já estava garantido. Nada, absolutamente nada, foge do controle do Deus eterno. Agora pare e pense, o que isso tudo muda na sua vida hoje? A resposta é tudo. Saber que Jesus já existia antes do tempo muda nossa perspectiva de fé. Isso significa que a salvação é mais sólida do que qualquer argumento humano, que a graça é mais antiga do que o pecado e que o amor de Deus por você é anterior a tudo que você fez ou deixou de fazer. Não é algo que você conquista, é algo que foi oferecido antes mesmo do mundo começar. Isso te dá descanso, te dá segurança, te dá certeza de que mesmo em meio às tempestades, Deus continua no controle, porque Ele já escreveu o final da história. Você pode confiar. Sua fé não está sustentada por emoções passageiras ou momentos de religiosidade. Ela está firmada na eternidade. Por isso, ao abrir a Bíblia novamente, lembre-se, a história não começa com "no princípio criou Deus os céus e a terra". Começa antes. Começa com um Deus eterno, um plano eterno e um amor eterno. Um amor que já te incluía antes do tempo, antes do mundo, antes de tudo. E se você chegou até aqui, é porque esse amor está te alcançando hoje. Então compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Deixe seu comentário. Você já tinha pensado em Jesus assim? E se essa mensagem fortaleceu sua fé, se prepare. No próximo episódio, vamos explorar o que a Bíblia revela sobre o que aconteceu antes da queda de Lúcifer e como isso se conecta com você hoje. Porque a história da eternidade ainda está sendo contada e você faz parte dela.